do Senhor Jesus, graças a Deus nós estamos chegando no final do ano de 2020. Estamos aqui, né, irmãos? Graças a Deus, um ano totalmente diferente dos demais. A gente entende que muitas pessoas nesse ano passaram por perdas, muitas tribulações, muitas dificuldades, e muito choro para muitos passaram, mas o Senhor guardou. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Final do nosso trimestre, até a nossa escola dominical desse ano foi totalmente diferente, né? Totalmente, quase que improvisada. Até a CPAD teve que improvisar por causa dessas situações e circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas, contudo, o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado, tem sido adorado. E, contudo, nós temos aprendido a palavra de Deus, tanto na teoria, como também na experiência. Estamos adquirindo experiência. E esse livro de Jó, eu não sei se foi o pastor José Gonçalves, ele escreve essa lição, não sei se foi, penso que é a própria CPAD que inseriu esta lição, né, nesse currículo desse ano. Parece que está dentro da situação em que nós estamos enfrentando. E os irmãos trabalharam aí durante todo esse trimestre com essa lição maravilhosa, que é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Diga comigo, sofrimento e a restauração de Jó. Eu achei interessante essa colocação, eu vou só fazer aqui uma palavra introdutória bem rápida sobre sofrimento e restauração. Sofrimento, restauração. Restauração. A gente quando ouve essa palavra, ou pelo menos quando a gente leu aqui, né? A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração. Quando a gente pega esse conjunto de palavras, essas duas palavras, sofrimento e restauração, a gente automaticamente liga uma na outra. Não é verdade? A gente liga uma na outra. Mas a palavra restauração, ela não está totalmente ligada ou vinculada ao sofrimento. Ela não está totalmente vinculada. Eu estou dizendo no contexto da vida de Jó. Ela não está totalmente vinculada ao sofrimento. A restauração aqui é no sentido não só físico, que era a luta de Jó, que era o problema que Jó enfrentava, porque ele ficou doente, não é isso? Jó ficou doente. Mas a restauração aqui, ela também tem um sentido moral. Ela tem um sentido moral, e por que não dizer muito mais moral e espiritual do que fisicamente material. Nós vimos na lição, quem estudou a lição viu essas duas colocações, né? Físico e material, porque Jó perdeu a saúde, perdeu os bens, então é físico e material. Mas Jó também perdeu a moral e perdeu na questão espiritual. Então, é interessante a gente observar isso, e para a gente não fazer tanto conexão entre sofrimento e restauração. Sofrimento e restauração, né? O Senhor restaurou também a vida espiritual de Jó. E aqui eu quero que você pare um pouquinho e analise. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Se você fosse medir, estudando o livro de Jó, obrigado, Gesiel. Estudando o livro de Jó, se você fosse medir a temperatura espiritual de Jó, que ponto que você, de 1 a 10, o que você daria? Estudando o livro de Jó, vendo aquilo que Deus fala sobre Jó, vendo as defesas de Deus sobre Jó, de 1 a 10, o que você daria, que número você daria para a espiritualidade? 10, 10, quem mais? 10, 10, 10, 11? Uau, isso aí tá acima de Deus então, hein? 10, mas
Se você for ler a vida de Jó, é 10, não é? Eu até que na minha concepçãozinha assim, meia crítica, não daria 10 não. Não daria 10 não. Daria um 9 para Jó. Mas os irmãos foram coesos e coerentes e deu 10 para a vida espiritual de Jó. Ou seja, né, irmãos? Jó, a vida espiritual de Jó, ele era 10. Ok? Vocês concordam? Para que ele precisava de restauração? Se ele era 10. Então não é 10. Então não é 10. Está entendendo? Para que Jó precisaria de restauração se ele fosse 10? Não é mesmo? Os irmãos, eu estou querendo que os irmãos, eu estou abrindo um leque para os irmãos entrar dentro do assunto e nós vamos estudar. Na verdade, os irmãos estão estudando o livro de Jó desde há 3 meses atrás, né? Nós vamos simplesmente, então, trazer para dentro do nosso conceito, para a gente entender o que é que Deus fez com Jó e por que Jó passou tudo aquilo. Por que Jó passou tudo aquilo? Olha, algumas considerações eu quero fazer antes de entrar na lição. Primeiro, diga comigo, ninguém é justo o suficiente para não precisar de ser humilhado. Jó foi humilhado? Quem que humilhou Jó? Só os amigos? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Deus humilhou Jó. Deus humilhou Jó. Deus humilhou Jó. Vocês concordam comigo? Sem dúvida, Deus humilhou Jó. Olha uma palavra que Deus chama a atenção de Jó. Uma palavra. Aonde estavas tu? Essa pergunta de Deus é reprobatória a Jó. Jó se tornou reprovável. Ou seja, Jó se tornou reprovável. Deus reprovou a atitude dele. Aonde estavas tu? O que aconteceu nessa hora? Ele murchou. Então, não há ninguém justo. Não há ninguém justo o suficiente. Não há ninguém justo o suficiente para não precisar de ser humilhado. Isso aqui, irmãos, é radical, tá? Isso aqui é 100% da raça humana. Não há um... O que a Bíblia diz? Não há um justo sequer. Correto? Não há um justo sequer. Senão não precisava de ser Jesus. Senão não precisava do Filho de Deus se encarnar. Senão não precisava de o Verbo se fez carne. Segunda consideração, antes de entrar na lição, eu comecei a anotar isso aqui, comecei a estudar essa lição, o irmão Giovanni pediu para mim poder trazer essa palavra nessa noite, eu comecei a observar e eu cheguei a essas conclusões. Eu fiz 3 conclusões ou considerações para a gente entrar na lição. A segunda é, Deus, diga comigo, Deus não estava usando Jó para satisfazer os seus caprichos divinos. Como se Deus... Aqui, você pode perguntar assim, não perguntar, mas você pode asseverar assim, como se Deus precisasse de provar alguma coisa para o diabo. Você acha que Deus precisa provar alguma coisa para o diabo? Não, claro que não. Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus. E ele não depende de ninguém para ele ser Deus. Ele é soberano. A fragilidade humana e a soberania. Ele é soberano. Diga, meu Deus é soberano. Diga, ele manda e faz o que ele quer, na hora que ele quer. Por que daí para trás não está falando o que eu estou pedindo? Porque eu não sou soberano, mas agora se fosse ele... Oh, glória a Deus. Bom, Deus não estava usando Jó para satisfazer os seus caprichos. Ah, ok. Está vendo lá o meu servo Jó? Vai lá, toca nele. Você vai ver que ele não teme a Deus. Você vai ver que ele não blasfema, não erra, não peca contra Deus. Deus fala isso a respeito de Jó com quem? Com Satanás, com o diabo. Você acha que Jó ali se tornou um brinquedinho de Deus?
um joguetinho. Ah, eu vou usar você, você não vem cá. Agora eu vou brincar com você aqui, vou provar para o diabo aqui, vou usar você. Não, não, é interessante. E preste atenção nisso. Por que que você está confirmando que Deus não estava usando Jó para cumprir os seus caprichos divinos? Preste atenção. Eu vou perguntar de novo. Por que que você chega a essa conclusão de que Deus não estava usando Jó para simplesmente satisfazer os seus caprichos divinos? Por quê? Baseado em que você diz isso? Porque se você olhar numa visão nua e crua, você vai entender. Gente, Jó estava ali simplesmente como um boneco. E Deus fazendo com ele o que ele quer. Aí, Deus é soberano, Deus, como diz a música do Raul Seixas, ele senta na beira da piscina, lá de cima, faz o que ele quer com a raça humana. Não. Deus tem um propósito. E você sabe por quê? Você sabe por quê? Terceira consideração, que vai responder essa pergunta que eu fiz na segunda. Terceira consideração. Deus, diga comigo, Deus. Irmãos, eu quero que você fale isso com ênfase. Deus estava dando uma oportunidade para Jó, para ele atingir o seu próprio ideal. Você parou para você pensar nisso? Em 9:25 de Jó, abre aí a Bíblia correndo aí. Vamos ler o texto bíblico, vamos ler? 9:20, eu acho que é 9:25, se não for, vou citar o texto. Irmão, isso é só um preâmbulo para a gente entrar na lição, ainda não entrei. Acho que é 9:25. Eu só queria que você lesse, mas eu posso citar esse texto. Como? Como? Não, então não é esse. É como justificará o homem. Me foge a memória agora o texto. Eu sei que está no capítulo 9. 9:20. Não, não é esse. Não é esse. Não é esse. O texto diz assim: como justificaria o homem perante Deus? Verso 2. Isso, 9:2. Pode ler. Isso. Na verdade, sei que assim é. Olha como Jó está. Você vê que dentro de Jó, ele tem essa indagação. Você se lembra do jovem... o relógio. Você se lembra do jovem que teve uma conversa com Jesus? Muitos anos depois disso, muitos anos após isso. O jovem advogado, uns falam que ele era advogado, não sei, que era um homem intelectual. Que farei? Que farei? Sempre o homem tem essa indagação, irmão Vandeci. Sempre nós temos essa indagação. Que farei? Será que eu sou? Será que eu tenho? Tem um será. Por mais certo que nós sejamos, ainda tem pontos de interrogação. A propósito, diga para você mesmo, eu não me conheço. A propósito, esse é o homem. Nós temos um problema de identidade. Jó procurava essa identidade. Ele queria chegar no ideal. O ponto culminante na espiritualidade de Jó é que ele era um homem que sempre estava indo. Isso já agradava a Deus. Ele era um homem que estava em busca, e isso agradava a Deus. A justiça de Jó, quando Deus fala, tem visto lá o meu servo, o homem justo. Sabe aonde está baseada a justiça de Jó? Uma justiça processual. Jó, ele caminhava em direção àquilo que Paulo escreve. Eu prossigo, eu não digo que eu tenha alcançado. Paulo falava de justiça, perfeição. Eu não digo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo de quê? Das coisas que para trás ficam, isso repetia na vida de Jó. Aí Deus olha para o coração de Jó, lá dentro da alma de Jó, e diz assim, isso é coisa minha, tá, irmãos? E diz assim, mas está escrito, mas está no texto, está claro. Eu vou te ajudar a você atingir aquilo que você busca. Eu vou te ajudar. Irmãos, abro um parente e digo, toda luta na vida do justo, toda luta na vida do justo tem um propósito. E o verdadeiro propósito da luta na vida do justo é justificá-lo ainda muito mais.
é para que ele cresça ainda muito mais na presença do Senhor. Deus estava dando oportunidade a Jó para atingir o seu próprio ideal. Jó buscava a justiça de Deus e Deus deu a ele a oportunidade de alcançar. Às vezes, nós somos de oração, nós lemos a Bíblia, nós estamos na casa de Deus, nós lutamos para fazer a vontade de Deus, e quanto mais nós lutamos, quanto mais nós nos preparamos, preste atenção nisso, quanto mais nós nos preparamos, quanto mais nós lutamos, parece que as portas se fecham. Parece que não acontece do jeito que a gente quer que aconteça. Parece que não dá, parece que chega um ponto da gente pensar assim, não tem chamada não. Eu não tenho chamada não. Não tenho. Se tivesse, dava certo, daria certo. Se eu tivesse chamada, tudo aconteceria do jeito que eu penso, do jeito porque eu oro, eu jejum, eu consagro, eu faço, e no dia que eu penso que a coisa vai explodir, é o dia que diminui. Não é assim? Pelo menos na vida ministerial é. Na vida ministerial é. Deus está permitindo, dando uma oportunidade para a gente crescer. E você sabe como é que é o verdadeiro crescimento espiritual? Não é para cima, é para baixo. É por isso que Deus humilhou a Jó. Não no sentido de matá-lo, mas no sentido de abençoá-lo. Não no sentido de destruí-lo, mas no sentido de fortalecê-lo. Porque quanto mais você adquire estrutura, quanto mais você desce, mais forte você sobe. Mais forte você vai em frente. A estrutura de Jó antes era uma. Depois da prova, ele diz, eu ouvia, agora eu vejo. Oh, glória a Deus. Agora nós vamos para a lição. Louvado seja Deus. Eu vou pular, irmãos, essas questões dos objetivos, porque vocês já sabem. Vamos lá na nossa introdução, né? Acho que eu passei aqui a introdução. A nossa introdução. Se você puder ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó, que se dá enquanto ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos, né? Vamos ler aqui, 1, 2, 3. Jó provou, olha aqui. Não, para aí. Jó fez o quê? Provou, continua, ser verdadeiro. E seus amigos tiveram que se retratar. Pode ler. Jó se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade nenhuma. Então está aí, esse é o caráter de Jó. Esse é o perfil desse patriarca chamado Jó, que possivelmente viveu por volta dos dias de Abraão. Para você entender, isso já foi dito aqui, penso acho que já foi dito aqui, que o livro de Jó, consideravelmente pelos eruditos e estudiosos da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. Não o primeiro livro da Bíblia, mas o que foi escrito em primeiro lugar, né? O que foi escrito foi Jó, até mesmo antes do Pentateuco. Jó conta a história de um personagem que viveu bem antes, nos dias de Abraão. Então, nós podemos entender que, e eu quero que você entenda uma coisa, diga comigo, restauração do justo. Isso para mim, irmãos, eu não sei se para os irmãos, mas para mim, soa de forma incoerente. Se é justo, para que ser restaurado? Se é justo, para que ser restaurado? Mas o texto, a lição, o pastor que é o escritor dessa lição, ele exatamente fala sobre isso, a restauração de Jó. Quando você olha no sentido da doença física, ok. Ok, quem está doente precisa ser restaurado a saúde. Sim ou não? Aí a gente entende, mas a questão aqui não é
o ponto alto aqui não é as feridas que Jó adquiriu pela doença, porque, na verdade, muitos cristãos, muitos crentes, muitas pessoas partiram para a eternidade doente e não foram restaurados a sua doença física, mas estão na glória eterna, estão no céu. Então, não há conotação muito grande entre sofrimento, entre restauração por causa do sofrimento da doença. A restauração aqui é mais no sentido moral e espiritual. Jó precisava ser restaurado espiritualmente, irmão. Isso é interessante. Eu estou querendo mostrar para os irmãos que Jó era um homem santo, justo, um homem que vivia na presença de Deus e ele precisava de ser restaurado. Interessante isso. Interessante isso. Aí você vai me dizer assim, mas, claro, pastor, durante o problema que ele estava passando, ele abriu a boca, falou coisas. E aí é que entra a questão. E foi por causa disso que ele teve que ser restaurado. Foi porque ele falou coisas durante o processo da sua tribulação. Ele caiu, ele falou, e quem leu a lição viu isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando é que um homem revela o que ele é? Na tribulação. Quando vem a tribulação, você mostra o que está por dentro. Quando vem a luta, aquilo já estava... Marcos, se você puder me ajudar aqui no meu som, aqui, que eu não estou me ouvindo. Quando Jó entra no processo da tribulação e da luta, ele revelou o que ele tinha por dentro. Primeiro, Jó achava que era o cara. Jó achava que era o cara. Sim ou não? Você concorda comigo? Ele achava que ele era o cara. Ele disse, por isso é que eu não dou 10 para ele. Ele disse assim, me pesa em balanças fiéis. Ele acusou Deus, sim ou não? Me pesa em balanças fiéis e o Senhor vai ver que eu não, em outras palavras, não devo. Em outras palavras, o Senhor está sendo injusto comigo. Porque isso em mim. Tudo que eu faço é para te adorar. Tudo que eu faço é para te servir. Eu sacrifico, eu faço isso, eu faço aquilo. E você sabe de uma coisa? Que a nossa vitória não está no sacrifício nosso, está no sacrifício de Cristo. Se estivesse no nosso sacrifício, não precisava de Cristo ter se sacrificado. Aí Deus, então, diz para Jó assim, Jó, eu precisava de deixar você entrar nesse processo. Não é para provar nada para o diabo. Eu não tenho que provar nada para o diabo. É para abençoar você, Jó. Jó não entendeu isso, não. Você entende quando a prova vem na sua vida? A gente não entende, não. A gente não entende, não. Isso já aconteceu comigo. Jejum e oração, consagração, buscando a presença de Deus, de repente, pum. Onde está o Senhor Deus? Aí a gente acusa ele de forma indireta. Eu estava fazendo isso e isso, eu estava na sua presença. E o Senhor me permite isso? Foi o que Jó fez, irmão. Foi o que Jó fez. Pesa-me. Pesa-me. Diga comigo assim, ninguém é nada. Diga, ninguém é nada. Inclusive eu. Diante do Senhor. Então está aí, irmãos. O justo, eu anotei aqui, o justo pode se perder em sua própria justiça. Diga comigo, justo pode se perder em sua própria justiça. Foi o que aconteceu com Jó. Ele ficou tão perdido aqui no sentido de não entendendo nada, tão perdido ele ficou, ele não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, não via razão, não via motivo. Ele se pôs no pedestal, se pôs na situação, se pôs na posição e disse, não, está errado, tem alguma coisa errada, e o errado não é comigo, não. Não está errado comigo, não. Jó não entendeu que era ele o problema. Ele acusava todo mundo. E não só ele, é interessante que os próprios amigos dele começaram a acusá-lo, né? Acusá-lo. E aí entra uma série de coisas. Jó, diga comigo, Jó
cometeu erros. Você concorda? Claro, Jó cometeu erros. Então vamos continuar aqui, irmãos, no primeiro ponto. Vamos lá no primeiro ponto. A humilhação de Jó. Diga comigo, a humilhação de Jó. Os capítulos 38, 39, 40 demonstram como Deus expôs a Jó a sua o quê? Onipotência na criação e a sua sapiência em preservá-la. Se você ler o capítulo 38, o 39 e o 40 do livro de Jó, você vai ver que Deus chama Jó para uma conversa. Jó, vem aqui. Deus deu corda a Jó. Deus deixou ele, né? Deus deu corda aos amigos, e os amigos foram enviados por Deus para falar com Jó. A gente vê isso na história, quando está lendo. Porém, a acusação de Deus contra os amigos de Jó é que eles não falaram com Jó aquilo que Deus queria que eles falassem. A intenção de Deus era levar Jó a entender o processo que estava acontecendo. O processo, na verdade, aparece como pano de fundo a conversa no reino espiritual que houve entre Satanás e Deus. Mas Deus aproveita aquele quadro para trabalhar na vida de um homem que era justo. Quem é justo, justifique-se mais. Como eu não posso me justificar, Deus me justifica. Aí ele vai trabalhar em mim para me alcançar essa justificação gradativamente. Jó entra no processo que Deus permite para que ele pudesse ser trabalhado no seu caráter, na sua moralidade, na sua espiritualidade. Deus queria melhorar Jó. Oh, aleluias. Irmão, Deus quer te melhorar. Deus quer te melhorar, Deus quer me melhorar, Deus quer melhorar a gente. E qualquer ouro, pedra preciosa, prata, qualquer metal de valor precisa ser trabalhado para ele a cada dia ser melhor. O ouro só vai parar no seu dedo depois de fogo e mais fogo em cima dele. O ouro só vai virar uma joia depois que ele passa por um processo de fogo. Caso contrário, ele continua sendo aquela coisa que você olha, não dá valor. Mas Deus, quando olhou para Jó, ele viu, ele disse, aqui está o ouro justo. Aqui está o ouro, eu vou trabalhar essa pedra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Luta não é para te matar. Se você é justo e se você se justifica, ou seja, na presença de Deus, tem um processo de estar na presença do Senhor, a luta vem, mas não vai te matar. Vai te melhorar para você brilhar mais na presença do nosso eterno Deus. Glória a Deus. Deus mostra para ele todo o processo criativo. E a pergunta de Deus, quem era você? Quem é você para entender tudo isso? Jó cai no... Realmente, quem sou eu, né? Quem sou eu para me justificar diante dele? Esse que tem competência para criar. E Deus chama a atenção de Jó. Uma coisa, o autor aqui, ele diz, o pastor, ele diz que existia um animal naquela época chamado bimote. Acho que é biemote, ou bimote. Em português seria behemote, né? Esse animal, ele era... Eu estava pesquisando, uns estudiosos acham que era uma espécie de rinoceronte, outros acham que era coisas dos animais antigos. Ninguém chega a um consenso. Mas Deus chama atenção pela monstruosidade e força desse animal. É uma coisa forte, muito forte. E Deus então chama Jó e faz Jó entender. Outros acham que era o Leviatã, alguma coisa parecida com um monstro marinho. O fato é que, olha aqui, Jó se convenceu de que os seus próprios questionamentos eram... Olha aqui, Jó reconhecendo a própria injustiça.
Jó reconhecendo a sua própria injustiça. Esse neto. Jó reconhecendo a própria injustiça. Sabe o que é isso, irmão? É todo mundo dizer para você, Ricardo, deixa eu usar, Ricardo, seu nome. É todo mundo dizer para você, Ricardo, você é o cara. Você é bom. Aí você lá dentro, eu sei quem eu sou. Eu sei muito bem quem eu sou. Chega para o Vandeci, você? Não, rapaz, você é perfeito. Não, Aí você, eu sei muito bem quem eu sou. Ninguém engana, irmão. Eu não me engano, eu sei quem eu sou. Jó. E o mais interessante que eu acho, que quem falou que Jó era justo não foi ninguém mais a não ser God. Tem visto lá o meu servo Jó, homem reto, justo, fiel, se desvia do mal. E aqui está toda a explicação da justiça. É se desviar do mal. Se desviar do mal. Não significa que não tem mal. Se desviar do mal, não significa que o mal não venha. Se desviar do mal, não significa que não seja mal. Meus irmãos, quando Jó cai e começa a ver Deus, o tamanho de Deus, porque em toda lição, você estudou a lição todinha, você estudou todo esse trimestre, você viu que Jó arguiu a Deus. Você viu que Jó chamou Deus, em outras palavras, como diz o bom mineiro, chamou Deus na capa. Jó chamou Deus no canto. Jó chamou, ele foi petulante, chamou. Quando Deus começa a mostrar ele aqui, e começa a revelar, se a gente tivesse tempo para a gente ler isso tudo, aí Jó, uau, quem sou eu? Quem sou eu? Uau. Ele escreve assim, ó. Se apenas uma das criaturas... Não sei se o Giovanni colocou isso aqui. Colocou, Giovanni? Não, né? Na próxima, né? Aqui, ó. Isso. Vamos ler aqui. 1, 2, 3. Das criaturas de Deus. Era um terror em Jó. Como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? O homem ficou com medo do bicho aqui, ó. Você imagina quem criou esse bicho? Você imagina quem criou? O tamanho de Deus. Aí Jó treme as pernas. Quando ele treme as pernas, e que Deus começa a mostrar para ele, Deus, eu achava que eu era, mas eu sou injusto mesmo. Aí ele cai. Oh, irmãos, como é maravilhoso alguém se humilhar diante da grandeza de Deus. Como é maravilhoso alguém reconhecer, eu não sou nada, a minha justiça é um trapo de imundícia. Tudo o que eu faço para justificar a mim mesmo apenas é um processo que eu preciso continuar e dar continuidade e prosseguimento. Jó reconhece isso, irmãos. E aí começa então a vitória do grande homem de Deus. Segundo, reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó exclama, 1, 2, 3. Bem sei eu que tudo pode. Esse versículo demonstra atitude de reverência e submissão diante de Deus. Reverência, diga comigo, reverência e submissão diante de Deus. O homem estava cadavérico, doente, cheio de chagas, coçando com um caco de teia, se perdido, perdeu a moral, perdeu a dignidade, perdeu a saúde, perdeu o prazer, perdeu a comunhão com os amigos. Você viu aqui que depois, na leitura, que as irmãs dele voltaram, os irmãos voltaram porque ele estava isolado, não podia ter comunhão com ninguém. Jó, que era o homem mais rico do Oriente, se tornou miserável, pobre, sem nada, empobrecido, perdeu tudo, até os filhos foi embora, conforme nós vemos lá no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 12, por aí afora. Jó perdeu tudo, 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 tudo. Lá está o homem, aí ele, ó Senhor, agora eu sei que o Senhor pode todas as coisas, inclusive me humilhar.
Irmão, a gente questiona a Deus. A gente questiona a Deus. Senhor, eu estou servindo. Deus, uai. Você sabe o que um dia eu falei com Deus? Eu falei, Deus, eu abandonei tudo para poder fazer a sua obra. E aí? Falei assim com Deus. Eu larguei tudo, Senhor. Eu larguei tudo para fazer a sua obra. Em outras palavras, o Senhor não está cumprindo. Porque a gente cria as nossas expectativas. A gente cria os nossos pensamentos. A gente imagina como que vai ser, como deve ser, como a gente quer. Não é assim? Nós, seres humanos, não idealizamos. A gente idealiza. E isso é até uma virtude, não é coisa ruim, não. É até uma virtude. A gente idealizar, ter um projeto, ter um plano, a gente idealizar a nossa vida amanhã. Ninguém pode viver assim de qualquer maneira, de forma que, não, ok, o que deu tá bom. Não, a gente idealiza. Jó também tinha ideais. Jó também sabia o que ele queria. Jó também tinha uma perspectiva de chegada em determinado ponto na altura da sua vida. Mas parece que Deus simplesmente chegou e interferiu tudo. Acabou com tudo. Mas aí, irmãos, louvado seja Deus. Muitas vezes você idealiza uma coisa que você, do jeito que está, não pode chegar. Você não entendeu. Muitas vezes você idealiza, e isso, como eu disse, é uma virtude, mas da forma que você está, você não pode chegar nesse ideal, nesse lugar. Então você precisa ser trabalhado para então depois chegar lá. O que aconteceu com Jó? Jó buscava a justiça, mas pela sua própria maneira. E não é assim. A Bíblia diz que não é por obras. A Bíblia diz que não é por sacrifícios. A Bíblia diz que não é porque você faz que você acontece. Não, é porque Deus é soberano. Aleluia. Oh, recalabachuriai. Deus é soberano, Deus é misericordioso. Você está onde está porque é Deus. Você tem o que tem porque é Deus. Você é o que é porque é Deus. Você quer chegar sustentando, está colocando desejo em você e Ele vai te sustentar. É Deus, é Deus, é Deus. É o que a lição está mostrando para nós. Ponto 3. Vamos ler aqui 1, 2, 3. Não, lê aqui agora. Experiência. Não, esquece com Deus e só que experiência. Experiência viva. Experiência viva. Experiência viva é diferente de experiência. Concorda comigo, irmão João? Experiência viva é diferente de experiência. Experiência viva é viver a experiência. Experiência eu posso adquirir simplesmente ouvindo, recebendo informações, que não deixa de não ser conhecimento. Mas aqui você vai experimentar. É viver. O que está escrito em Romanos capítulo 12? Acho que é Romanos capítulo 12. Apresenteis corpo em sacrifício vivo. Sacrifício o quê? Vivo. Isso é experiência. Experiência. A postura de Jó muda. 1, 2, 3. Não, peraí. Eu gosto de riscar esse negócio aqui, tem gente que acha que fica até doido comigo, né? Ó, não está riscando. O que está escrito aqui? O que significa isso? Presente. Quer dizer que houve um behind, né? Houve um passado. Houve o antes. Você acha que Jó era? Interessante, né, mano? Agora, sua atitude é... Quando é que a atitude dele é humilde? Agora, depois da tribulação. Porque antes, ele não mostrava, mas não era humilde.
Tem crente assim. Tem uma quantidade de crente assim, inclusive eu. Pisa no pé assim, ó, para você ver. Dá uma pisada no pé do sujeito. Aí ele vai revelar a humildade dele, o caráter, o que está dentro, o ser. Quando você estuda... Bom, deixa isso para lá. Agora, a sua atitude é humilde. Não, eu vou dizer. Quando você estuda um pouco de arqueologia, de antropologia, você vai perceber, você vai perceber que dentro de você há um selvagem. Há um selvagem. O que é selvagem? É aquele que não é civilizado, ok? Selvagem é o grosso, selvagem é o tosco, selvagem é o cru, selvagem é o inacabado, é o puro, é aquele totalmente sem nenhum preparo. Jó estava simplesmente, tinha um bom pensamento. Era um homem que queria, mas revelou exatamente o que tinha dentro dele. Agora, Jó tem uma atitude de humildade. Oh, aleluia. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Você acha que você é humilde, mas você não é. Eu acho que eu sou, eu não sou. Mas quando Deus me põe na tranca, aí, Jesus, tem misericórdia. E como é gostoso quando a gente começa a gritar misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Aí diz assim, não, estou trabalhando em você. Você vai melhorar, você vai ficar bom. Você vai ficar bom. Não é fácil, mas você vai ficar bom. Olha aqui, é o reflexo de uma experiência... Com quem? Agora sim, uma experiência viva com Deus. Lê para mim aqui, 1, 2, 3. Olha a experiência viva. Experiência viva. Alguém pregou para Jó, alguém mostrou para Jó, alguém falou com Jó, o autor fala aqui que talvez de forma oral, de forma, né, ele recebeu informações a respeito de Deus, falando, ouvido. Mas Deus gostava tanto de Jó, e ele aproveitou a oportunidade que Satanás chegou e desafiou, ele aproveitou e diz, eu vou usar sua astúcia, diabo, minha, viu, irmão? Eu vou usar sua astúcia, diabo, para poder ver o meu servo ser melhorado. Aleluia. Aí Deus permite isso na vida de Jó. Aí Jó para. Eu não estou ouvindo agora, não. Eu estou vendo. Eu estou vendo a sua face. É o Senhor, Deus. É como se ele dissesse assim, é o Senhor aquele que eu ouvi falar? Sim, sou eu, Jó, sou eu, aleluia. Irmãos, é na tribulação. O profeta Naum diz que os caminhos do Senhor é aonde? Menta. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Então vamos lá, mais um ponto aqui. A experiência viva com Deus. A gente não podemos nos contentar, não pode se contentar com um conhecimento teórico, que foi o que eu já falei, acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Olha aqui para mim. A teologia é boa, eu amo teologia, eu gosto de teologia. Mas a teologia, ela nos traz um conhecimento teórico a respeito de Deus. Mas você, eu estou me lembrando aqui do dia que, parece que foi domingo atrasado, que o irmão Giovanni citou aqui o exemplo de Billy Graham. De Billy Graham. Billy Graham era teólogo, ele estava na faculdade de teologia, estava estudando, haja visto que ele foi fazer essa viagem, porque era como se fosse um estágio, estava viajando para conhecer de onde veio o berço do evangelho, que chegou e atingiu toda a América. Sabe o que ele queria? Experimentá-lo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo.
Não basta eu ter conhecimento teórico, não basta eu estudar, não basta eu sentar numa faculdade e 5 anos estudando, e depois mais pós-graduação, depois mais mestrado, depois mais doutorado. Não vai me adiantar. Tem uma quantidade de doutores aí, irmãos, como disse Paulo, que tem o ouvido cheio de comichão. Por quê? Porque nunca tiveram uma experiência viva com Deus. Porque no dia que tiver, muda as coisas. Muda os conceitos, muda os valores. Paulo, você quer mais teólogo que era Paulo? Você quer mais teólogo? O homem ele era tão capaz que ele sentava no meio dos estoicos, dos epicureus, ele sentava no meio da comunidade dos sábios gregos e ele argumentava a ponto de chamá-lo de tagarela, porque não entendia o que ele estava dizendo. Grande capacidade. Obviamente ele adquiriu isso depois do encontro que ele teve com Cristo. Mas ele chegou ao ponto de dizer: tudo que eu tinha de conhecimento, considerei como... Uau! Por causa da grande experiência que ele teve com Deus. Quando temos experiências, diga comigo, vivas, com o Altíssimo Deus... renunciamos os nossos... Eu gostei dessa expressão do autor. Diga comigo, achismos. Ah, não, o pastor falou assim, o professor falou assim, mas eu acho que é assim, assim. Ah, eu não sei não, eu acho que não precisa disso, aí eu acho que... Enquanto a gente está nesses achismos, e eu acredito que Jó era agarrado com esses achismos, eu acho que ele achava que ele estava bem, né? Eu vou sacrificar ao Senhor, porque pode ser que os meus filhos tenham feito alguma coisa errada lá, eu vou sacrificar ao Senhor. Sabe o que é isso? Oferta e procura, troca. Ah, eu vou sacrificar ao Senhor, porque pode ser que os meus filhos fez alguma coisa lá, e aí eu já abato de cá, eu já recompenso de cá. Parece uma coisa muito boa, né? Uma coisa muito boa. Mas o que é que estava dentro do pensamento de Jó? O que é que estava dentro do coração de Jó? É exatamente a lei da recompensa. A lei da... eu faço isso para o Senhor me dar aquilo. Barganha. Nós lemos isso aqui. Barganha. Eu faço isso, eu vou sacrificar para o Senhor me devolver. Ora, qualquer sacrifício que você fizer para Deus, não paga a sua vida que você respira. Então, não existe troca com Deus. Ele te abençoa porque Ele quer. Ele te abençoa porque Ele é bom. Ele te abençoa porque Ele é maravilhoso. Ele é legítimo. Ele te abençoa porque Ele é Deus. É porque você trocou. É porque você fez isso, fez aquilo. Não. Você... E vou além. Você só vive uma vida de oração. Você só vive uma vida de consagração. Você só vive com Deus porque Deus te leva a viver. Caso contrário, quem sou eu para chegar diante de Deus? Você pode dizer glória a Deus? Diga porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra o Salmo 136 aí. Abra o Salmo 136, acho que é 136 mesmo. Só para você dar uma olhada assim, não vamos ler não, porque ele é grande. Mas dá uma olhada nele assim, de cima e embaixo. Lê só o primeiro versículo, primeiro e segundo versículo para mim aí, por favor. Salmo 136. Pronto. Por quê? Então, só isso aí. E aí vai o resto do Salmo, não é assim? Vai o resto do Salmo, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus está preocupado com a justiça. Isso Ele não abre mão. Bom, a síntese, a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Diga comigo, a humilhação de Jó resultou em 4 coisas. Humildade, reverência, submissão e experiência. Está vendo, irmãos? Então está aí. Está aí. Significa que Jó aprendeu a ser humilde, que Jó aprendeu a reverenciar, que Jó aprendeu a ser submisso e que Jó teve experiência com Deus. Segundo ponto. Aí agora, Deus começa a trabalhar com quem? Com os 3 amigos de Jó, né?
com os amigos de Jó. Com os amigos de Jó. E ele usa, parece que o Elifaz aqui é uma ponte, uma conexão, para que Jó, para que o próprio Deus e Jó tenha acesso a todos aqueles que se dirigiram a ele com palavras de destruição, praticamente, né? Após ter dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita. Lê aqui, 1, 2, 3. Ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha aqui, não é com o meu servo Jó, é como o meu servo Jó. Deus está dizendo que Jó falou coisa reta a respeito dele. Você entendeu isso aí? Jó falou coisa reta. Todo o argumento dos 3 amigos de Jó, como é que é o nome deles? Era o Elifaz, Zofar e o Bildade. Todos eles, nas argumentação de Jó com eles, o único que falou coisa reta a respeito de Deus foi quem? Jó. Meus irmãos, prestem atenção que Deus estava olhando para Jó, permitindo aquilo na vida de Jó. Jó achava que estava sozinho, mas em todo o tempo Deus estava com Jó. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que você precisa é ter uma consciência tranquila diante de Deus. Mesmo que a sua mente esteja sendo avassalada, mesmo que a sua mente esteja sendo bombardeada por pensamentos que possam te trazer perturbações e turbações, mas você precisa consultar a consciência, que é totalmente desligada da mente, não tem nada com a sua mente, não tem nada com as suas emoções. Você precisa consultar o seu homem interior, sua consciência. Se ela não te acusa, aguarda, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Oh, aleluia. Glória a Deus. A prova não é para matar, a prova não é para destruir, a prova é para criar, a prova é para melhorar, a prova é para fortalecer. A ira de Deus se acende contra eles, e aí Deus sentencia, né? Olha, demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos a respeito de Deus não eram todas verdadeiras, pois partiam de quê? Premissas falsas. O que é uma premissa, meu irmão? O que é premissa? O que é isso? É de comer? O que é premissa? Premissa é quando eu parto de um princípio para explicar alguma coisa. Eu vou partir dessa circunstância ou dessa situação para explicar isso. Os amigos de Jó tentaram explicar a doença, o abandono de Jó, tentaram explicar o que estava acontecendo com Jó, as tribulações que Jó estava passando, em uma premissa de que Jó estava em pecado. Isso era verdadeiro ou era falso? Falso. Jó não estava em pecado. Jó não estava em pecado. E quem diz que é só o pecado que traz luta? Quem diz que é só o pecado que traz tribulação? Você lembra de Jesus? Um dia chegaram para ele: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? O que Jesus respondeu? Nem ele e nem os seus pais. Ninguém pecou. E cegueira não é uma tribulação. Cegueira não é um problema. Então, nem sempre é pecado. E as pessoas, irmãos, quando vê, às vezes, passar uma prova, às vezes o irmão fulano entra numa prova, o irmão fulano entra numa situação, olha lá, ó, a mão de Deus. Para com isso, irmão, para com isso. Você é Elifaz, é a Bildade ou é o Zofar? Qual dos 3 você é? Defende Deus e acusa o seu irmão? Defende Deus e acusa o seu irmão? É o que eles fizeram.
Se você analisar o perfil desses homens, das palavras que eles estavam falando, você vai bater palma para eles e vai meter o pau em Jó mesmo. Não, eles estão falando a verdade. Mas Deus olhava para eles, olha, vocês estão falando o que não é verdadeiro a meu respeito. Não acusem. Às vezes a luta não é para destruir ninguém. Às vezes a luta não é porque está no pecado. A luta é para que ele cresça. A luta é para que ele se fortaleça. A luta é para que ele se torne mais forte. A luta é para que o nome do Senhor Jesus seja adorado e glorificado na vida daquele que está passando pela luta e pela prova. Você pode dar glória a Deus? Vamos ler aqui lá, 1, 2, 3. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado. Você pecou, Jó. Confessa, Jó. Confessa, rapaz. Mas nós somos... Jesus, por que eu fui lembrar disso agora? Nós somos tão maus que às vezes a pessoa adoece e é curado, adoece e é curado, adoece e é curado, adoece e é curado. Aí a gente fala assim, você precisa confessar para você morrer, rapaz. Então, enquanto você não confessar, Deus não deixa você morrer. Para que eu fui lembrar disso? Nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos assim. Jonathan, está aqui olho por olho para mim. Nós somos assim, irmãos. Unfortunately, nós somos assim, meus irmãos. Nós precisamos de aprender. A gente precisa aprender, pelo amor de Deus, a entender que Deus está no comando. Eu não posso olhar para o Ricardo, não posso olhar para o João, não posso olhar para o Giovanni, não posso olhar para o Renato, eu não posso olhar para nenhum de vocês e fazer juízo. Pelo amor de Deus, não faça juízo. Ainda que as pessoas estejam numa situação difícil, não faça juízo. Porque você vai ser ajuizado pelo juiz maior. Louvado seja Deus. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido. Jó, sentado lá na poeira e pensando, gente, eu não pequei. Gente, eu não fiz nada. Não tem problema, você não fez, mas está na fila da morte. Está na fila, como é que fala em inglês? Row, como é que é? Death row. Está death row, não tem jeito, está na fila da morte. E às vezes a pessoa que está na fila da morte não tem pecado nenhum, não cometeu crime nenhum. E aqui nos Estados Unidos, acontece muito isso. Há poucos dias atrás, saiu um da cadeia, que estava condenado à morte, 30 e tantos anos, prisão perpétua, 37 anos, prisão perpétua. Final das contas, não foi ele que matou, não. Mas a acusação, o juiz senta na cadeira e decreta, você está condenado. Tem provas e mais provas. Na verdade, as provas não provam nada. Nós precisamos de tomar cuidado. Não acuse só pelo seu perfil de espiritual. Eu sou espiritual. Ele se acha no direito de acusar. Isso é pior. Aí daí a pouquinho, vai lá para Jó orar por você. Vamos ler aqui? O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Pecado, exaltar a justiça de Deus. Pecado, exaltar a justiça de Deus. E se esquecer de que Deus é soberano para perdoar. Aleluias. Louvado seja Deus. Olha, para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como proposta a um pecado praticado. Diga comigo, Deus não é homem. Fala mais forte, Deus não é homem. Oh, aleluias. Irmãos, eu li um livro no curso que eu estou fazendo, chama Vigiar e Punir. Michael Foucault, é um francês. O nome do livro é Vigiar e Punir.
as punições não levam ninguém ao arrependimento, você sabia? Punir não leva ninguém ao arrependimento. Punição é vingança. Punição é vingança. As pessoas que são punidas, muitas vezes são punidas além daquilo que elas merecem. Ou talvez merecem mais e recebem menos. Isso se constitui em injustiça, e esse não é o meu Deus. Oh, aleluias. Esse não é o meu Deus, que é justo. Portanto, punição não faz sentido, não faz parte do vocabulário. Deus trata. Deus permite lutas, provas, mas Ele é justo. Aleluia. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Quando Jó disse assim, me pesa em balanças fiéis, aí Deus olhou para ele e falou assim, rapaz, eu já pesei. É por isso que eu permiti isso para você. Eu já pesei e eu vi que você está em falta. Se você está em falta, você vai ter que recuperar esse negócio aí. Deus permitiu a prova para ele recuperar. Oh, aleluia. Glória a Deus. É profundo isso, não é, irmão? É profundo, não é? Mas você está entendendo o mistério? Como Deus é maravilhoso? Ô, Giovanni, eu já era para ter acabado, né, Giovanni? Mas hoje é o último dia, tá? Você me perdoe. Eu vou parar daqui a 10 minutos, eu paro. 10 minutos eu paro. Ok. Olha lá. Lê essa parte aqui. Lê essa parte aqui. Não, vamos ler aqui. O sofrimento é uma... Vamos de novo? O sofrimento é uma manifestação do seu amor. Diga, não é punição. Sofrimento não é... Para Deus não é punição, irmão. Deus está punindo. Não. Vamos tirar essa palavra do nosso vocabulário. No vocabulário de justiça não cabe punição. E eu aprendi isso há poucos dias atrás. No vocabulário da justiça não cabe punição. É interessante. Nesse conceito, diga nisto, os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. Jó tinha que orar por eles. Olha, se Jó não orar por vocês, não sei o que vai ser com vocês não, viu? Pede a Jó para orar. Graças a Deus que eles também queriam participar da justiça também. Então Jó ora, estou correndo. Aí Jó ora. Um homem cadavérico, ainda não tinha sido curado, ainda não tinha... Jó estava na mesma situação. Olha que coisa interessante isso. Jó estava do mesmo jeito. Deus parecia que estava discostas virada para Jó. Os amigos de Jó falaram, Jó, você tem que orar por nós. Jó poderia ter pensado assim, mas eu orar por vocês? Olha, esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. E é por isso que em nossos dias atuais existem tantos doutores, que Paulo, parece que no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala sobre esses doutores, que seria aumentado nos últimos dias. Irmãos, nos últimos dias nós estamos vivendo cheio de doutores. Muitos, que se revelam como grandes doutores. Mas Paulo diz que eles têm comichão nos ouvidos. Em outras palavras, são homens que não querem ouvir verdade. Não querem ouvir a verdade, não querem saber da verdade. Então, olha, a teologia errada faz a gente cometer coisas erradas. O sofrimento de Jó não veio como uma punição, mas como uma provação. Eu diria, veio como uma ajuda de Jó a alcançar aquilo que ele almejava. Oh, aleluias. Irmãos, olha aqui para mim. Quanto mais você deseja, mais... Oh, deixa eu falar isso de novo. Quanto mais você deseja a presença de Deus, mais prova você vai enfrentar.
Você concorda comigo? Está pronto para pagar o preço? Você está pronto para pagar o preço? Pastor, eu agora estou orando, jejuando, buscando. Você está pronto para pagar o preço? Ou você está achando que o negócio agora vai ser, sai demônio, o demônio vai embora. Oh, glória a Deus, e multidões vêm aceitar Jesus. Oh, você está achando que é isso? Isso é só a ponta do iceberg. Isso é só a ponta do iceberg. Por baixo é que o negócio cresce. É nos bastidores, vão descer, é que a coisa pega. Mas se você permanecer, quanto mais crescer para baixo, mais forte você fica em cima. Amém? Sofrimento de Jó não veio para punição, mas para provação. Aí Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha, vai para o patriarca para que eles intercedam, lá em Jó 42:7. Agora esse homem, outrora acusado pelos seus amigos, faz o que agora? Ora por eles. Os socorrerá por meio da oração. Vou orar por vocês agora. Vem cá. Jó doente. E Jó todo arrebentado. Jó pobre, sem nada. Quando Jó estava orando, o que aconteceu? Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos. E aí nós vamos para, olha aí, a restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. É restaurado a sua moral, restaurado a sua espiritualidade. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não, diga, restauração e não retribuição. Deus não estava retribuindo nada a Jó, estava restaurando o homem que havia mostrado que ele não era nada. Aleluia. Aí Deus começa a restaurar Jó novamente. Jó, em outras palavras, Jó, você não merece nada, mas eu gosto de você, Jó. Eu vou dar porque eu vejo que você me quer. E se você me quer, eu também te quero, Jó. Eu vou te abençoar. E aí ele começa a restaurar a vida de Jó. Olha para você ver. A lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa homens porque ele os ama, e não porque estão envolvidos em uma troca de favores que prevalece uma barganha espiritual. A restauração de Jó também acontece no social e no material. Vamos ler aqui? 1, 2, 3. As calamidades sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais o expulsaram do convívio social. Vamos lá? Mas todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre a vida de Jó. Jó volta ao convívio social e desfruta de tudo o que o Senhor lhe deu. Pois, lê esse versículo aqui para nós. 42:10 de Jó. 42:10 de Jó. Lê para nós aí. Já estou terminando aqui, irmão Giovanni. Pode vir andando cá para frente, Giovanni. Gente, quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando Jó estava orando pelos seus amigos que haviam acusado a ele. Irmão, aquele que está te machucando, aquele que está te ferindo, não é para você odiar ele, não é para você maltratar ele, é para você orar por ele, que quando você orar por ele, a bênção vem na sua vida. Aleluia. Você vai abençoar ele e a bênção vem na sua vida. E sabe o que aconteceu? Para encerrar, Giovanni, sabe o que aconteceu? Jó, que tinha 7 filhos, recuperou 7 filhos, que tinha 3 filhas, recuperou as 3 filhas, que tinha 7.000 camelo, 7.000, dobrou tudo, não é mesmo? Dobrou tudo, a mente não ajuda, ele tinha 10, depois mais 7.000, dobrou tudo na vida de Jó, dobrou tudo, não é mesmo? Foi para 14.000 camelos, ovelhas, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de gado e 1.000 jumentos. Você pensa bem, Deus dobrou
tudo. Deus dobrou tudo. Deus dobrou tudo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou apenas fazer essa oração. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Nesta noite, já volto a palavra ao Giovanni, mas eu quero orar por você. Para que Deus te abençoe. Para que você entenda que a luta na sua vida que você passa não é para destruir você. É para te conduzir a um caminho de santidade na presença do Senhor. Nossa justiça é processual. A cada dia que passa, nós vamos tornando mais justos. Quem é justo, justifique-se mais ainda. Deus, eu quero te agradecer por esta lição maravilhosa e por esse momento que aqui passei, ajudando o Senhor, juntamente com os teus filhos, aprendendo a sua palavra. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, Giovana. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Vamos estar fazendo aqui. Posso tomar os assentos? Nós vamos estar fazendo aqui a nossa conclusão, para darmos já término à nossa missão. A síntese, né, desse tópico fala que a restauração de Jó se deu na esfera moral, espiritual, social e material. A nossa conclusão. Vamos todos aqui ler em uma só voz? Vamos lá? Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Deus demonstrou ao diabo que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Amém? Graças a Deus. É uma lição maravilhosa, né? Como nós falamos aqui, foi uma lição, como todas, né, da CPAD, inspiradas por Deus para os dias atuais. A nossa próxima lição, nós vamos começar o trimestre falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. É a lição que nós estaremos estudando no próximo trimestre. E vamos falar sobre a nossa próxima lição, é a pessoa do Espírito Santo. Já na nossa próxima terça-feira, falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, quero convidar você que esteve aqui presente hoje, nesse encerramento, você que está aí, né, nos acompanhando pela internet, no celular, que possa estar aqui semana que vem, para que nós possamos estar estudando, né, dando início a esse trimestre maravilhoso que será falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E Deus colocou um propósito em nosso coração que nós vamos ver o manifestar, não que nós não vemos através dessas lições. Isso aqui foi muito lindo estudar sobre o livro de Jó, principalmente, eu posso dizer isso pessoalmente, aprendi muita coisa a respeito disso, principalmente na atuação de Deus sobre as nossas vidas, sobre as provações que nós passamos, né? Que Deus nos prova para nos colocar numa posição que Ele nos quer, para nos aperfeiçoar, mas eu creio que essa lição, a falar da pessoa do Espírito Santo, eu creio que muita coisa vai acontecer no nosso meio através da atuação do Espírito Santo. Porque falar do pentecostalismo e não se referir ao Espírito Santo, nós não somos nenhum neopentecostais, né? Nós não estamos voltados a essa doutrina que o mundo tem implantada. Nós vamos estudar com profundidade e aprender realmente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então Deus vai operar maravilha no nosso meio. Amém.